Boa noite a todos. Muito bom nós podemos vir à casa do Senhor, apesar de ser um domingo gelado, né? Hoje pela manhã mencionei isso no final da escola dominical. A temperatura baixou, mas nós temos as portas da igreja abertas e precisamos desfrutar desse momento como igreja para podermos aprender da palavra do Senhor. Irmãos, e não é um privilégio apenas para nós estarmos na casa do Senhor. Eu digo agora, como experiência, como é um privilégio nós podemos ver a nossa família vindo à casa do Senhor, os filhos vindo à casa do Senhor. Para nós é uma alegria nós podemos trazer o Vinícius à casa do Senhor e ele desde pequeno já acostumar com este ambiente, acostumar com os louvores, com o momento de pregação, com a liturgia, porque é bênção de Deus, Nós temos as nossas crianças entre nós, participando do culto, aprendendo, convivendo como igreja, desfrutando deste momento. Os irmãos têm vivenciado esse desenvolvimento do Vinícius conosco, Vocês viram antes do nascimento, todo o crescimento da barriga, agora nasceu, cresceu. Os irmãos estão vendo, ele crescer, cada dia ficar mais pesado, mais difícil de carregar, mas ele está se desenvolvendo, aprendendo, como as crianças são muito espertas, e a gente está aprendendo muito com isso, como ele tem mudado, o quanto que ele aprende, o quanto que ele consegue desenvolver, são novos movimentos, são novas palavrinhas que ele começa a tentar, então, a balbuciar uma vez ou outra, e isso muda conforme o tempo vai passando. Uma coisa que é interessante é que é natural, para as famílias, quando chega um bebê, na casa, querer presentear o bebê, querer dar a eles roupas, brinquedos, dar o de melhor que pode ser concedido naquele momento. E na nossa família não tem sido diferente, Até brinquedos que ele ainda não sabe usar, às vezes está ganhando, E claro, vai guardar para um momento oportuno. Mas é interessante que em certo instante estávamos nós em casa, tomando café, e o Vinícius estava no carrinho, como de costume, para a gente poder ter mais liberdade. E ele estava no carrinho com os brinquedos dele, ele poderia ali desfrutar do momento, que um brinquedo tem o chocalho, um outro brinquedo é todo colorido, o outro brinquedo tem uma buzina, ele pode apertar, ou seja, todo estudo que as pessoas fizeram por trás desses brinquedos, vem então vários deles para o desenvolvimento visual, auditivo e aí por diante da criança. E é interessante que o Vinícius nesse dia ele ficou incomodado, ele ficou inquieto mesmo com aquela infinidade de brinquedos. E aí eu tirei ele do carrinho naquela hora, coloquei ele no colo e ele rejeitou os brinquedos, mas o que chamou a atenção do Vinícius naquela hora foi um pacote de pão. Ele ficou fascinado com a embalagem de pão que estava em cima da mesa, já estava vazia, mas ela era verde, fazia um barulho, era uma coisa diferente, era uma coisa inusitada para ele. Eu coloquei na mão dele, ele ficou ali entretido, parou de resmungar. Interessante de pensar, como acontece esse desenvolvimento, como é que a criança ela tem a sua atenção, muda assim muito rapidamente a atenção da criança, porque aquilo já cansou para ela já quer outra, ela quer novidade, algo que chame mais a atenção, ela já vai fixar o olhar, Você coloca uma criança na frente da televisão, pronto, ela vai esquecer brinquedo, vai esquecer pai e mãe, ela vai ficar olhando só aquilo, porque chamou a atenção, é novidade, Então nós vemos que crianças são crianças, ainda estão na imaturidade, não desenvolveram ainda o senso crítico, ainda não está na hora disso. Então, elas são guiadas pelo instinto, elas são guiadas pela curiosidade, elas são guiadas pela novidade de sons, pela novidade de cores, pela novidade de formas. Interessante de ver que isso então acontece nas crianças ao ponto delas chegarem a colocar coisas na boca que ela não sabe se é perigoso ou não.
de tomar decisões, né? Vamos pensar assim que a criança está tomando uma decisão, em pegar um garfo em cima da mesa e brincar com aquilo sem saber que ela pode então se machucar, guiada pelo instinto, guiada então pela curiosidade. Mas nós vemos que não é só a criança que tem a decisão na sua vida, a escolha. Com o passar do tempo ela vai desenvolvendo, né? E cresce, se torna um adolescente, jovem, um adulto, e as escolhas continuam na vida. Porém, nós vemos que há uma grande diferença quando uma criança escolhe alguma coisa e que quando um adulto tem a possibilidade de tomar uma decisão. A criança age pelo instinto, pela curiosidade. O adulto tem conhecimento. O adulto já tem maturidade. E ele tem capacidade, portanto, de escolher com a razão, de saber se aquilo vai ser perigoso ou não, se ele vai ter um momento amargo depois dele tomar aquele tipo de decisão. Por isso nós temos algumas decisões que nós temos que tomar na nossa vida que nós não podemos mais fazê-la como crianças. Precisamos fazer essas decisões como adultos, com a maturidade que o Senhor nos dá, com o conhecimento, com a sabedoria que Deus então tem concedido a cada um de nós. Por isso hoje nós vamos refletir sobre o caminho da restauração, porque como homens e mulheres, o Senhor está nos chamando para nós sermos atuantes ao ponto de sermos usados para definir até mesmo o rumo de um país, para que ele viva, né, para que todos nós desfrutemos uma vida tranquila e mansa. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto de Juízes, no capítulo 6, para nós fazermos a leitura do texto do versículo 1 até o versículo de número 16. Livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 16, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Feche os seus olhos para nós orarmos ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Tua presença outra vez esta noite para clamar pela Tua bênção, clamar por sabedoria que vem do alto, a Deus, que nos permite olhar para a Tua palavra, entender, a Deus, diante de tantas histórias, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nos abençoe, iluminando as nossas mentes, para que tudo que vier a Deus como reflexão na Tua palavra esta noite, seja, Deus, visto por nós como um desafio, para nós podermos assim colocar em nossas vidas, para honrarmos ao Senhor, para podermos glorificar ao Teu santo nome, pois para isso nós somos criados, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor conduza todo este momento e que tudo, ó Deus, que for concluído pela Tua palavra, venha sempre, ó Deus, nos levar a glorificar ao Senhor somente, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o livro de Juízes, nós comentamos um pouco sobre ele na última semana, no último domingo. Nós vemos que o livro de Juízes nos mostra um povo que frequentemente precisava tomar uma decisão. As decisões, portanto, que o povo de Israel tomou, redirecionavam o rumo de toda aquela nação. E neste momento da história de Israel, nós vamos observar então uma decisão que eles tomam, que faz então com que eles acabem colhendo os frutos, a consequência daquilo que eles resolveram viver naquele instante. O texto traz para nós, no início do livro, que a geração que vivia debaixo da liderança de Josué, essa geração que conhecia o poder de Deus, as maravilhas que Deus havia feito, essa geração, ela morre. Josué também já não está mais com o povo de Israel, e o texto traz para nós, logo no início de Juízes, que uma nova geração ela levanta. Uma nova geração que não conhece a Deus, não conhece os seus feitos, e é esta geração que caminha por entre os capítulos de Juízes, tomando decisões. Portanto, nós podemos observar que eles abandonam os caminhos do Senhor em diversos momentos e por isso colhem os seus frutos. Nós vivemos sob uma nova geração que também tem abandonado os princípios, que não tem batalhado pela palavra do Senhor, por viver em obediência à vontade de Deus, e por isso o tempo de mudanças com relação a isso, ele é extremamente necessário. Porém, como para Israel, é preciso compreender qual é o caminho que nós vamos trilhar para então alcançar esta mudança, alcançar a restauração. Olhe comigo o capítulo 5 de Juízes, no versículo de número 32, e veja então o que o texto diz, após então um longo período que o Senhor havia levantado Débora e Baraque para então enfrentarem a opressão. Toda esta batalha acontece, onde Jael é usada por Deus, e o capítulo 5 termina dizendo para nós então que a terra ficou em paz por 40 anos. Imagine comigo então uma nação que passou por dificuldades e agora está passando por um tempo tranquilo, um tempo de paz, um tempo sem dificuldades, um tempo sem problemas. E nós vemos então que Juízes é marcado por esta atitude nos tempos de tranquilidade. Israel vai então se voltar contra Deus.
Em alguns momentos da história, nós observamos que é quando tudo está tranquilo, que nós muitas vezes esquecemos de Deus, que nós nos afastamos do Senhor, que nós deixamos a sua vontade de lado. Isso aconteceu com Davi quando ele estava no palácio e na tranquilidade do palácio envia soldados à guerra, mas ele permanece ali no momento de paz e acaba pecando contra o Senhor. Israel faz o mesmo neste momento. Versículo de número 1 do capítulo 6 mostra para nós o ciclo que nós temos dentro de Juízes. E aqui então passa tempo de paz e agora eles voltam a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles desobedecem e o Senhor pesa a sua mão sobre o seu povo. O texto vai trazer para nós que Deus os entrega então por 7 anos nas mãos dos midianitas, que como você vê no versículo de número 5, eles estavam então se juntando com amalequitas para também eles destruírem tudo aquilo que Israel tinha. Veja a comparação que o texto nos mostra. Eles vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Então este povo vem para assolar Israel ao ponto, como o versículo de número 6 vem nos revelar, de deixar então o povo de Israel completamente debilitado. Vejam só, este povo estava vivendo em paz, 40 anos de paz, tranquilamente, mas eles tiveram que tomar uma decisão. Lembre comigo que aqui nós temos um povo que havia se esquecido de Deus, uma nova geração que está então vivendo em Israel, e esta geração agora toma uma decisão de se afastar do Senhor, de abandonar os princípios que eram agradáveis a Deus. E então sobrevém sobre eles a opressão, com a permissão do Senhor, através dos midianitas. As nossas escolhas, que nós fazemos em todos os momentos, elas podem trazer sobre nós multidões como midianitas, como gafanhotos, para trazer desolação, para deixar uma nação toda debilitada, para deixar-nos, portanto, sem recursos, para nos deixar então sem liberdade, para nos deixar sem a possibilidade de nós podermos adorar a Deus. Nós vivemos em um momento onde a nova geração presente está deixando de batalhar por aquilo que é certo. E quando você pensa no tempo em que nós estamos vivendo, prestes a definir o rumo do nosso país, aí você começa a entender que as nossas escolhas, elas não podem ser como as escolhas de uma criança, pelo instinto, pela beleza externa. Não, tem que ser feita de forma racional. Porque senão isso pode trazer sobre nós consequências graves para o nosso país, para a igreja, para o povo do Senhor, para a nossa liberdade. Nós observamos então que a solução que Israel encontrou naquele instante, no versículo de número 7, foi levantar então um clamor ao Senhor. Eles oram a Deus. Esse é o ciclo que nós temos mencionado, que existe dentro de Juízes. Eles ficam em paz, eles pecam, eles clamam, e Deus então traz sobre eles uma resposta. Isso vai acontecer em vários momentos ao longo do livro de Juízes. Capítulo de número 6, versículo 7, eles clamam. Por quê? Porque não aguentam mais. Porque não querem mais viver debaixo desta opressão. Porque eles não querem mais sofrer. Mas veja então o que acontece no texto. O Senhor age. O Senhor levanta um profeta. O Senhor levanta um profeta para dizer a sua palavra, para que proclame a sua vontade diante de todo Israel, para que eles pudessem saber o caminho que eles tinham então que trilhar.
Vejam só que interessante então o que está acontecendo com este povo. Eles ficam debilitados, eles clamam a Deus e Deus instrui eles. Deus instrui o seu povo através da sua palavra. O que nós temos visto a nossa geração fazer nos nossos tempos é tomar decisões sem razão, sem pensar no que vai acontecer com eles no futuro, sem pensar no que é agradável a Deus ou não, colhem os frutos e ao invés de voltarem a Deus e clamar ao Senhor, eles confiam em homens. Nós chegamos a ouvir nestes tempos passados, ao ponto de pessoas acreditarem que políticos foram levantados como profetas em meio a esta nação, pelo simples fato de que eles decoraram um versículo da palavra e eles começaram a repeti-lo. Irmãos, profetas são chamados por Deus, desde o Antigo Testamento, você vê, para proclamar a verdade do Senhor. Para que eles então falem aquilo que o povo precisa ouvir, seja a verdade, seja uma coisa agradável de consolo, ou seja uma repreensão. Nós não podemos misturar aquilo que nós estamos vendo hoje em dia, das pessoas então começarem, ao invés de olhar para Deus como o Salvador, olharem para homens. Nós temos uma oportunidade muito grande de redefinir o rumo do país, escolhendo quem vai governar, o nosso representante, para saber com sabedoria o que ele vai fazer com o povo, com a igreja. Mas antes disso, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que rege toda a história. Um Deus que conhece todas as intenções do coração, e por isso a igreja não pode desanimar de clamar ao Senhor, pois quando ela quiser ouvir a vontade de Deus, ela não deve procurar ouvir a homens, mas deve procurar ouvir a palavra que está sendo exposta. Ler a palavra, meditar na palavra do Senhor, para que eles possam então entender o que realmente é agradável a Deus. Então o Senhor está respondendo ao clamor de Israel neste momento, através do profeta. Ele os lembra: eu tirei vocês do Egito. Vejam só, não foram homens que fizeram isso, foi Deus quem conduziu o povo. Mas o final do versículo de número 10 vem algo muito interessante aqui, porque Deus está ouvindo um clamor, mas Ele vai trazer ao seu povo uma clara repreensão. Ele diz então no final do versículo 10: contudo, não destes ouvidos à minha voz. O povo de Israel sabia o caminho. O povo do Senhor conhecia a vontade de Deus. Você vê isso no livro de Juízes, logo no capítulo 1. Deus reforça isso. Ele havia dito para o povo que não se misturasse com os idólatras, que não se misturasse com os pagãos, porque senão a idolatria deles ia influenciar eles. Os deuses deles iam ser laço. Deus já havia dito isso. Porém, agora mais uma vez, Ele recorda o seu povo, a sua vontade. E está dizendo: apesar de vocês saberem, vocês não deram ouvidos à minha voz. Nós precisamos lembrar que o caminho para a restauração, ele começa na repreensão. Que muitas vezes nós agimos pela intuição, pelo impulso. Nós escolhemos sem raciocinar, sem pensar nas consequências. E por isso nós sofremos. Colhemos aquilo que nós mesmos plantamos. Porque nós vemos então que muito do que tem acontecido, e olhe comigo, há 50 anos de história de um país, aconteceram diversas tragédias, e aí nós vemos no meio político de corrupção. Por quê? Porque o povo escolheu. Nós vivemos em meio a uma democracia onde nós temos a chance de então colocar a nossa decisão. Veja, não quero aqui levantar em momento algum
discussão político-partidária, não. Nós estamos pensando aqui como cidadãos que precisam agir como cidadãos dos céus neste local. Porém, o Senhor traz sobre nós uma repreensão, porque em muitos momentos nós então colhemos o fruto das nossas más escolhas. Mas apesar disto, o clamor de Israel é ouvido pelo Senhor. Então no texto, no versículo de número 11, Deus através deste anjo vai falar então com Gideão. Gideão que agora vai ser chamado de juiz, é o juiz de Israel. Mas juiz com o significado de libertador, que é essa expressão que vem então ao longo de todo o texto. Gideão então é chamado por Deus como outros ao longo do livro. Homens e mulheres chamados para intervir no tempo em que estão vivendo. Para agir em meio à geração que estão naquele instante servindo ao Senhor. Mas veja, versículo de número 11 fala para nós, então, que Gideão, filho de Joás, o abiesrita, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Versículo 6 diz para nós que Israel estava debilitado. Eles estão sofrendo, eles estão passando por um tempo de escassez. Então, neste momento, nós temos Gideão se virando como ele pode para conseguir, então, o seu próprio sustento. É a mesma coisa que você vai encontrar acontecendo na história de Ruth, que nós estudamos, inclusive com as mulheres, tiveram a oportunidade nas departamentais de ver sobre isso. O que acontece com Ruth? Né? Ela começa a viver com sua sogra em um momento de escassez. E ela faz o quê? Ela se prostra ao ponto de pegar as espigas, de colher os restos. Mas ela se levanta com coragem para fazer isso. Ela não fica esperando as espigas virem até ela, ela vai e faz alguma coisa. Assim está Gideão, que está então malhando o trigo no lagar, está em condições que não são favoráveis, mas mesmo assim ele está se esforçando para conseguir então resolver o seu problema, para se colocar a salvo daquilo que os midianitas então fizeram ao longo de todo o Israel. O Senhor está nos mostrando aqui um exemplo de um homem, como Ele então espera de nós não ficarmos apenas sentados esperando numa inércia, não. Ele quer pessoas que estão se envolvendo, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se esforçando constantemente para então fazer aquilo que é necessário. Mas aí Gideão recebe um chamado do Senhor. Versículo de número 12, o texto diz: o Senhor é contigo, homem valente. Qual é a reação da maior parte das pessoas quando recebem um desafio da parte de Deus? Qual é a reação que as pessoas têm quando Deus as chama para cumprir um propósito? As pessoas muitas vezes fogem disso. Elas ficam com medo. Elas têm receio. Elas não sabem se são capazes de fazer. E Gideão, como o texto vem nos mostrar, no versículo de número 15, ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele age com insegurança. Mas veja que interessante, o que está acontecendo aqui é que Israel está sendo levado toda a restauração por Deus. Inicialmente pela repreensão ao povo que havia escolhido e então colheu as consequências da opressão dos inimigos, mas agora com a resposta do Senhor. Aqueles que clamam receberão a resposta de Deus. E Gideão recebe esta resposta, ele é orientado, Deus está dizendo: vá e faça, levante-se então, porque eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Mas ele tem medo, porque para ele nesse momento a palavra do Senhor não é suficiente para encorajá-lo. Ele acha que precisa de algo mais. E quando nós pensamos em tomar atitudes, escolhas,
Em meio aos momentos que nós estamos vivendo, o que deve nos encorajar, o que deve nos motivar a nós sairmos da nossa inércia e nós avançarmos, é a palavra de Deus. Se você tem a palavra do Senhor como base para você agir como você está agindo, escolher como você vai escolher, então não desista. Então permaneça nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque você vai ter um mundo, você vai ter uma sociedade contra esta palavra que nós conhecemos, tentando levar você para longe da vontade do Senhor. Se Deus respondeu, se Deus disse que era para vivermos assim, se Deus disse que isso é agradável para Ele, que Ele vai então fazer, é porque Ele vai fazer. É porque nós precisamos continuar então neste caminho que vai honrar ao seu santo nome, com coragem, com segurança, com ousadia, que Deus então está chamando homens e mulheres para intervirem neste tempo, nesta geração em que nós estamos. O caminho passa pela resposta de Deus, que vem então na palavra. Deus fala conosco somente pela sua palavra. Porém, nós vemos aqui então que Gideão precisa arregaçar as mangas, ele precisa agir. Porque nós vemos que a transformação em Israel, ela não tem como acontecer se ele não se levantar. Porque Deus está chamando ele para fazer isso. Deus está chamando Gideão nesse momento para liderar um exército e então derrotar os midianitas. Não há transformação de qualquer nação se nós não nos levantarmos para fazer isso. Porque Deus está chamando homens e mulheres para fazerem a diferença nesta geração. Nessa geração que já não conhece mais a palavra de Deus ou que tem deixado de lado aquilo que é agradável ao Senhor. Mas o que você precisa fazer para conseguir isso? Veja o que acontece nos versículos 25 e 26. O texto diz assim: na mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. O que é que Gideão precisava fazer naquele instante? Cortar pela raiz qualquer tipo de influência idólatra que existia em Israel. Retirar a idolatria. Quebrar então os postes ídolos. Romper com isso para que ele possa seguir em serviço e adoração ao Senhor. O caminho da restauração não passa apenas por uma repreensão, pela resposta do Senhor quando levantamos um clamor, mas também passa por uma ruptura de ações, ruptura de conceitos que você traz na sua história. Eu acho que uma das questões mais tristes que nós temos visto no nosso tempo é o quanto que a igreja está idolatrando a políticos. É muito triste de você ver, às vezes, em grupos de WhatsApp na igreja, onde o assunto que mais se diz é política, para defenderem partidos, para defenderem nomes destes ou daqueles, quando nós vemos que isso está se tornando idolatria. A igreja está idolatrando políticos como se esses fossem salvar o nosso país. É preciso romper com isso. Romper com qualquer tipo de idolatria, inclusive idolatria política, para nós vivermos em adoração e serviço ao nosso Senhor. Gideão foi chamado então para isso naquele momento e ele o faz. Ele faz com coragem, ele faz com ousadia, porque a sua intenção naquele momento é honrar ao seu Deus. Porém, para isso então o Senhor chama para que ele siga em frente os midianitas
com confiança. Capítulo de número 7, versículo de número 2, o texto diz: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O Senhor está vendo então que existiam muitos soldados, muitos servos naquele momento para enfrentar os midianitas junto de Gideão. E eles poderiam então trazer a conclusão que ele fala no versículo de número 2: vencemos, mas porque nós éramos fortes, porque nós éramos numerosos. Então o Senhor pede para que Gideão retire uma parte daqueles soldados. Vejam só, ele estava lá malhando o trigo. Deus o chama para enfrentar aqueles que estão os oprimindo, aqueles que deixaram Israel totalmente debilitado, e agora o Senhor ainda pede para que o seu exército seja menor. É para que ele e para que Israel possam continuar confiando no poder de Deus. Versículo de número 3, o texto diz: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ele ficou com 10.000 homens. Talvez pareça um número grande, mas o Senhor continua dizendo, versículo 4, ainda há povo demais. E Deus manda que enxugue ainda esse exército ao ponto de Gideão ficar com apenas 300 homens. 300 soldados israelitas contra 135.000 dos midianitas. Quantos teriam coragem de enfrentar um exército como esse? Quantos teriam coragem de seguir adiante aquilo que Deus está então orientando? O receio, portanto, dele naquele momento surge, ele fica inseguro mais uma vez, e ele precisa entender se realmente isso vai acontecer, se essa vitória vai acontecer. E o texto mostra então que Gideão, ele passa a ouvir um sonho. E neste sonho, portanto, eles confirmam a Gideão aquilo que Deus havia dito para ele quando ainda o chamou. Porque no sonho, então, eles haviam dito que estavam perdendo para Gideão e para os israelitas, porque Deus havia entregue, então, os midianitas nas mãos de Israel. Isso é suficiente para, então, que Gideão se levante e ele lembre ao povo quem estava com eles. E ele avança. E eles, portanto, vencem graças ao Senhor. Porque eles simplesmente se voltam com 300 homens, divididos em 3 grupos, tocam as suas trombetas ao redor dos midianitas, e aquilo então faz com que os midianitas comecem pela ação do Senhor, com as suas próprias espadas, a lutar entre eles mesmos, trazendo então a vantagem e a vitória a todo o Israel. Caminho da restauração para Israel. Eles viveram em paz durante então o tempo em que Gideão esteve com eles. Mas para isso foi necessário ele romper com o seu passado e agir com confiança diante do Senhor, agir com sabedoria, porque ele cria toda esta estratégia. Tudo isso para honrar a Deus, tudo isso para que ele pudesse então colher diante da sua nação um tempo de paz e um tempo de tranquilidade. Irmãos, Deus traz sobre nós responsabilidades, momentos de escolha, momentos de decisão. Nós estamos no nosso país, um momento onde vamos eleger os nossos representantes, os representantes do povo. Isso precisa ser feito com sabedoria e com temor. Não podemos fazer isso pela intuição, não podemos deixar ser levados pelas diversas notícias que as mídias estão trazendo, porque elas podem então nos enganar. Uma decisão errada pode trazer o juízo de Deus, pois abandonamos os seus princípios e escolhemos algo com base até mesmo na nossa idolatria, no nosso desejo pecaminoso. Lembrem-se, irmãos, Israel colheu o fruto daquilo que eles escolheram.
As nossas decisões podem trazer sobre nós tempos de adversidade, não só para o país no geral, em diversas áreas, mas também para a igreja. Por isso, se você tem caminhado em meio à idolatria político partidário, homens, abandone. Confie e adore apenas o Senhor, pois nós somos chamados para isso. Porque a solução para o nosso país não está inicialmente nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. A igreja não pode abandonar o privilégio que tem de levantar ao Senhor o clamor, pois Deus está direcionando toda a história, e por isso é necessário você restaurar a sua vida de oração diante de Deus. Um dos momentos que nós temos menos pessoas nas atividades da igreja sempre é reunião de oração, porque é o menos importante. Porque se nós marcamos momentos, eventos, as pessoas se esforçam para ir, mas no momento de orar não, porque já não se vê mais o privilégio que é estar diante do Criador para falar com Ele, confiar a Ele a nossa vida, a nação, confiar a Ele o destino daquilo que nós estamos prestes a vivenciar. Confie em Deus. Se você não tem entregue a sua vida ao Senhor, se você não tem confiado a Ele a sua vida, esta é a noite para você começar a fazê-lo, para você começar uma vida de oração diante do Senhor. Não existe restauração se não for diante de Deus. A palavra do Senhor nos deixa muito claro que a restauração acontece apenas através do agir do Senhor, inicialmente em nós. Se Deus tem chamado você para o serviço, se o Senhor tem chamado você para que você abandone a sua vida de pecado, então assim o faça, honre a Deus. Que nós podemos então viver com o Senhor por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A restauração é possível porque Jesus Cristo um dia morreu por nós. Morreu para pagar o preço que era justo a nós e não a Ele. Porém, Jesus Cristo não permanece morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando a nós aquilo que foi dito, que nós, portanto, com a esperança que Ele nos traz, ressuscitaremos se nós então experimentarmos a morte. Ressuscitaremos para todos vivermos a eternidade com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos a responsabilidade de servir ao nosso Deus de maneira consciente. E por isso você precisa se lembrar que não vai haver qualquer tipo de restauração no país, na igreja, na cidade, se esta mudança não começar nas suas atitudes. Se nós negligenciarmos a nossa responsabilidade, nós não teremos o direito de levantar a nossa voz para criticar o que nós vamos colher no futuro. Se nós não agirmos com consciência, nós não vamos ter o direito de levantar a voz para reclamar sobre o que pode acontecer com a liberdade da igreja, do povo do Senhor. É tempo de mudança. Não permaneça na inércia. Tome a atitude necessária em prol do reino de Deus, pois assim todos nós vamos conduzir as nossas vidas para glorificar ao Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer. Que Deus nos abençoe para que em todos os momentos, eu e você, possamos honrar ao nosso Senhor numa vida de piedade, inclusive nas nossas escolhas. Eu peço a você que feche os seus olhos neste momento, para nós orarmos ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos colocar o nosso país diante do nosso Senhor, clamando para que o nosso Deus transforme a nós, para que assim, através das nossas ações, o nosso país possa colher bons frutos também. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou em meio a esta geração.
não às gerações anteriores e nem às gerações futuras. É este o tempo que o Senhor nos colocou para nós agirmos, atuarmos como povo do Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que gere transformação nos nossos corações. Conversão, ó Deus, se assim for necessário. Restauração da fé naqueles que estão longe do Senhor. Para que o Teu povo, ó Deus, possa viver em piedade, possa viver de maneira a honrar ao Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que nos dê sabedoria, para que no momento das nossas escolhas, no momento em que nós formos eleger os representantes do nosso país, o Teu povo, a igreja do Senhor, possa se levantar como um povo forte, que defende os princípios que agradam ao Senhor. E assim, ó Deus, o Senhor nos permita colher um país que viverá em tranquilidade, viverá em paz, pois terá liberdade para continuar cultuando, para continuar servindo ao Senhor, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, por todo o nosso país. Pedimos por esse tempo de eleição, que o Senhor, ó Deus, venha a abençoar, ó Deus. Que o Senhor venha a conduzir para que tudo, ó Deus, aconteça, e o nosso clamor é para que tudo aconteça para o melhor deste povo. Para que o nosso país viva um tempo de justiça, com menos corrupção, com menos dificuldades para aqueles que passam necessidades. Peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha levantar homens e mulheres neste tempo, para que eles possam ser luz, para que eles possam fazer a diferença em meio a esta nova geração que tem desprezado os princípios da Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor desde já. Amém, Senhor Deus.